videoaula Parque Anastilose. Sou Silvia Puccioni, engenheira e arqueóloga. Eu sou Ciro Correia Lira, sou arquiteto. Eu e Silvia vamos apresentar o trabalho que fizemos no Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos. O Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos está localizado no município de Rio Claro e abriga parte do sítio arqueológico de São João Marcos, cidade colonial que foi demolida nos anos 40 para ampliação da capacidade de armazenamento de água da represa Ribeirão das Lajes. Após sua destruição, o conjunto das ruínas do centro da cidade de São João Marcos, juntamente com a Ponte Bela, foram tombados pelo INEPAC em 1990, iniciando-se, dessa forma, o processo de reconhecimento da importância da preservação deste patrimônio material. As ruínas, no entanto, permaneciam cobertas por sedimentos e vegetação. Até que foram iniciadas as obras para a construção do Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos e, com elas, um trabalho arqueológico para delimitação das praças e evidenciação das principais ruínas do centro da cidade. Na ocasião da inauguração do parque, já estava definido e organizado um circuito sinalizado de visitação às ruínas da cidade de São João Marcos. Com a inauguração do parque, a área que a cidade de São João Marcos ocupava passou a receber cuidado e manutenção constantes. Além do controle de vegetação, a equipe local foi orientada a observar diariamente o estado dos remanescentes das edificações e reportar sinais que pudessem indicar problemas. Devido a esta constante atenção, foi possível perceber um primeiro problema grave. As partes expostas das torres da Igreja Matriz, que ainda preservavam o meio arco original, começavam a apresentar problemas estruturais e corriam o risco de ruir. Outro motivo de preocupação era a impossibilidade do visitante ver o que tinha sobrevivido das casas. O que se via nos locais dos antigos lotes eram montes de entulho formado por terra, pedras e vegetação. Com essa preocupação, a gestão do parque solicitou orientação à nossa empresa, que se chama Resgate. A primeira fase de nosso trabalho foi decidir, em conjunto com os gestores do parque, que a intervenção seria feita através da anastilose das ruínas da Igreja Matriz e da casa mais imponente de São João Marcos, identificada como Casa do Capitão Mor. A técnica adotada por nós em São João Marcos chama-se anastilose. Anastilose é uma palavra que vem do grego antigo e significa remontar peças que foram desmontadas. Esse trabalho de anastilose foi a linha de trabalho adotada por nós em São João Marcos.
foi a técnica usada no reerguimento do Partenon, o maior e mais belo templo da Acrópole de Atenas, datado do V século a.C. As colunas que tinham ruído foram remontadas, de modo a reconstituir os trechos do templo que tinham desabado. No Brasil, uma remontagem de ruína foi adotada pela primeira vez em 1938, na primeira obra de restauração realizada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Isso ocorreu nas ruínas da igreja da antiga redução jesuítica de São Miguel, no Rio Grande do Sul, hoje, por sinal, reconhecida como Patrimônio da Humanidade. A intervenção se deu na torre esquerda, que estava parcialmente rompida e desaprumada. O trabalho iniciou-se pela numeração das pedras de cantaria que compunham as paredes da torre e, em seguida, foram removidas para serem depois remontadas na sua posição original. As ruínas de São João Marcos, por se constituírem um bem de cultura material, se degradam naturalmente, se não forem conservadas. A conservação pode se limitar a uma simples manutenção através de uma atividade periódica de limpeza e controle da vegetação. Mas o fato de representar um testemunho da história da cidade, através do resto das suas edificações, justificava uma discussão a respeito da melhor forma de intervenção, que não apenas preservasse, mas que trouxesse à luz o que estava oculto sob os escombros. Uma restauração de imóveis através do reerguimento de paredes, inserção de esquadrias, pisos e coberturas seria válida? Não seria. Primeiro, porque a finalidade de reutilização como moradia estava fora de cogitação. Segundo, porque implicaria na reconstituição de elementos baseados exclusivamente em fotografias, já que das construções sobraram poucos elementos construtivos, além das paredes. Foram essas as razões de se optar por uma anastilose, ou seja, de uma reconstrução parcial, com um emprego exclusivo de material construtivo sobrevivente. O projeto ia ser executado por uma empresa local de construção, cujos operários nunca tinham trabalhado em restauração, foram organizadas duas oficinas de treinamento. A oficina de limpeza dos sítios arqueológicos históricos e a oficina de consolidação de alvenarias históricas, da qual participaram todos os funcionários da empresa, além do arquiteto residente. Na primeira oficina, foram explicados os trabalhos que deveriam ser feitos, trabalhos, vamos dizer assim, preliminares. Isto é, remoção da gramínea, remoção da vegetação, corte dos arbustos, de modo a deixar o terreno em condições de ser trabalhado. A etapa sucessiva dos trabalhos seria a remoção do material terroso depositado no local por camadas estratigráficas, de modo a possibilitar a compreensão dos mecanismos de deposição do sedimento associado ao entulho sobre as estruturas. Na segunda oficina, os operários tiveram noções gerais dos sistemas construtivos tradicionais adotados nas paredes das edificações de São João Marcos, a taipa e a alvenaria de pedra,
técnicas que tínhamos identificado através da observação das fotografias antigas da cidade. Além disso, foi realizado um treinamento em consolidação de remanescentes construtivos e conservação de revestimentos antigos. A casa mais imponente da cidade, na realidade, tinha sido um conjunto formado por 3 unidades de 2 pavimentos cada. O pavimento térreo, tudo indica, era destinado a depósito de café e o superior à moradia. Mais tarde, o sobrado abrigou uma escola e um clube. Concluídos os trabalhos de limpeza e de levantamento arquitetônico, foi definido o partido a ser adotado na anastilose da fachada do sobrado. Decidiu-se por uma remontagem para sua posição original das peças de cantaria encontradas, que é, analisando as fotografias antigas da casa, verificamos que correspondiam às cercaduras dos vãos de portas e janelas da fachada do pavimento térreo das unidades da extremidade esquerda e do centro. Para a execução desse trabalho, foram recuperados e soerguidos os trechos de parede de alvenaria de sustentação desses vãos, com o emprego das pedras encontradas no local e de argamassa de cal. Já nos contrafortes erguidos para estabilização das fachadas remontadas, foi utilizada argamassa de cimento e concreto armado, de modo a diferenciar o que foi introduzido na obra atual do que foi remontado de material antigo. Para a fixação das peças de cantaria foram utilizadas barras de ancoragem em aço inox. Peças desaparecidas das cercaduras dos vãos não foram reconstituídas. Assim, ficaram faltando a ombreira direita e a verga da portada da casa à esquerda, assim como o conjunto de ombreiras e vergas da janela direita da casa vizinha. Internamente, foi restaurado o piso de cantaria, ou seja, composto por placas de pedra talhadas à mão, além das alvenarias dos trechos remanescentes das paredes laterais e dos fundos das casas. Os trabalhos de anastilose da Igreja Matriz tiveram a mesma sequência de serviços, mas com um resultado muito diferente. Removido o sedimento, ficou evidenciado que a edificação tinha sido feita com 2 sistemas construtivos: alvenaria de pedra na parte central da fachada e taipa de pilão em todo o restante. A primeira tarefa se ocupou do escoramento dos remanescentes de alvenaria de pedra pela instabilidade em que se encontravam, devido ao fato da igreja ter sido dinamitada. Seguiu-se a consolidação dos remanescentes de alvenaria de pedra que compunham a parte central da entrada da igreja e dos restos de taipa de mão das laterais da fachada e das torres. Em seguida, foi feita a proteção dos remanescentes das torres com pedras e argamassas para evitar a infiltração de águas pluviais, e o embrechamento, que significa preenchimento de vazios, das alvenarias de pedra e a fixação do reboco original com a argamassa de cal. Visando a conservação dos restos de paredes em taipa de pilão, executou-se o tratamento da superfície da taipa na face interior do bloco, com capeamento de argamassa de terra e cal. Recuperou-se também o piso em placas de ardósia e mármore,
do nártex da igreja, que estava soterrado. Para estabilização dos remanescentes da alvenaria de pedra e fixação das cantarias que compunham a portada central, criou-se um elemento em concreto armado de ligação estrutural do conjunto. A conclusão desse trabalho, a remontagem da portada com suas ombreiras e arcos em cantaria de pedra, não chegou a ser totalmente concluído naquela época. As obras de requalificação devolveram à Igreja Matriz o protagonismo físico equivalente ao seu protagonismo simbólico. As duas torres foram desenterradas e estabilizadas, bem como parte do piso de ardósia e mármore, que foi evidenciado. Em meio às árvores que substituíram parte da cidade e aos fragmentos arruinados da vida cotidiana de São João Marcos, a Igreja Matriz se ergue novamente, como um símbolo da cidade, função inegável que exerceu em seus dias de glória, e volta agora a protagonizar nesta paisagem de vestígios e recordações. Já a reconstituição da casa do Capitão Mor impactou a paisagem do Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos, tendo suas grandes janelas se tornado uns pontos preferidos para a fotografia dos visitantes. Outro elemento especial desta ruína é o fato de ser possível entrar na casa e percorrer seus cômodos, mais imaginados que presentes. Se a intervenção na Igreja Matriz representa uma rememoração à fundação da cidade, a anastilose da casa do Capitão Mor pode ser vista como um testemunho da evolução histórica desta memória, não apenas da fundação da cidade até a sua destruição, mas até o presente.